Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. No vídeo de hoje, eu volto a falar para vocês de assuntos que eu já gravei em vídeos anteriores, sobre as eleições de 2024, onde nós vamos escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros. Muito bem, o assunto de hoje eu quero tratar para vocês e mostrar que houve uma redução do número de candidatos a vereadores por partido nas próximas eleições. Então nós temos essa novidade nestas próximas eleições. O número de candidatos vão diminuir por partidos em relação à última eleição que nós tivemos no ano de 2020. Onde foram eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores atuais. E nós temos que, para poder falar sobre o número de vereadores, falar também sobre uma figura eleitoral nova para essas eleições municipais, que é a federação partidária, tá certo? Essa federação partidária, ela foi criada pela Lei 14.208, de 28 de setembro de 2021, que veio alterar a lei dos partidos políticos e a lei das eleições. A federação nada mais é do que a união de dois ou mais partidos para atuarem como se fosse um partido só. É um modelo eleitoral que será utilizado pela primeira vez nas eleições municipais de 2024. Em outro vídeo eu quero falar de uma forma mais circunstanciada e mais analítica sobre as federações. Tá? Nós temos que entender que acabou-se aquela coligação partidária para as eleições proporcionais de vereadores. Nós não temos mais as coligações. As coligações existem hoje só para a eleição majoritária, que é de prefeito. Então, na candidatura para prefeito, pode haver ainda as coligações partidárias. Mas nós não temos mais para vereadores. E com isso surgiram essas federações, que diferem um pouco das coligações, porque elas permanecem durante os 4 anos próximos depois que é realizada a eleição. Os partidos continuam pertencentes, ou devem continuar pertencendo à mesma federação. Essas federações não podem ser desfeitas depois das eleições, como ocorria com as coligações, que eram feitas só para aquele momento, né? Elas eram formadas para uma determinada eleição e depois eram dissolvidas. Hoje não, hoje as federações de partidos, elas obrigatoriamente têm que continuar até o término do mandato para aquela eleição que ela foi realizada, sob pena do partido que se desvincular da federação sofrer uma série de sanções previstas na legislação eleitoral. Então, como eu disse, ela foi criada, a federação partidária, pela Lei 14.208, de 28 de setembro de 2021, e foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através da resolução número 23.670, de 14 de dezembro de 2021. Então, nós temos as federações partidárias hoje, não vamos dizer em substituição às coligações, mas uma figura nova que vai aparecer nas próximas eleições. Nós já temos registrado 3 federações no TSE. A Federação Brasil da Esperança, que junta os partidos aí do PT, juntamente com o partido do PCdoB e o PV. Então, foi essa junção desses partidos PT, PCdoB e PV, Partido Verde, compôs a Federação Brasil da Esperança, que vai vigorar, ou que vai ser uma das federações que nós teremos nas próximas eleições. Nós temos também a federação denominada PSDB Cidadania, que fez a que coligou, ou que juntou para essa federação os partidos do PSDB e partido do PSDB e da Cidadania.
E temos também a terceira federação, já registrada no TSE, que é a partido do PSOL com o partido da Rede, né? O Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, e a Rede Sustentabilidade, que nós temos também como partido no Brasil. Muito bem. Então, agora voltando, falando essas considerações um pouco rápidas sobre a figura da federação, que é um assunto que eu posso tratar em outro vídeo, de uma forma mais analítica, como eu já disse, mais detalhada, vamos ao vídeo de hoje. Quantos candidatos a vereador cada partido pode lançar nas próximas eleições, tá certo? Até as últimas eleições que foram realizadas aí em 2020, para o atual mandato, 2021-2024, cada partido político, ou coligações, no caso, nesse caso não tínhamos as coligações, cada partido político poderia lançar até 50% a mais do número de cadeiras que eu tinha na minha Câmara Municipal. Então, era 150% de número de cadeiras ou de vereadores que eu poderia lançar no município, tá certo? Então, para isso, eu preciso saber quantos vereadores tem o meu município. E nós sabemos que o número de vereadores é fixado pela lei orgânica do seu município, baseado nas regras traçadas pela Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 4, onde determina, através de uma tabela progressiva, de acordo com a população, qual é o número de vereadores que eu posso ter no meu município. Então, nós temos, no artigo 29, inciso 4, a linha A da Constituição Federal, dizendo o seguinte, ou prevendo o seguinte, o número máximo de 9 vereadores para os municípios com até 15 mil habitantes. Então, se o seu município tem até 15 mil habitantes, o número máximo de vereadores permitido para o seu município será de 9, tá certo? E aí, essa tabela, como ela é progressiva, à medida que a população vai crescendo, vai aumentando o número de vereadores, até chegar na linha X, que prevê o número máximo no Brasil, de 55 vereadores para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Então, municípios com mais de 8 milhões de habitantes vão ter até 55 vereadores. Então, o mínimo é de 9 para município até 15 mil e de 55 para município com mais de 8 milhões de habitantes. Então, por exemplo, um exemplo ainda na legislação anterior, nas eleições até 2020, se eu tinha uma Câmara com 9 vereadores, se eu aumentar mais 50% desse número, eu vou obter o quê? 13,5%. 9 mais 50%. Nesse caso, eu arredondo para 14%. Então, se eu, nas eleições, vamos tomar por base uma Câmara com 9 vereadores. Se eu estou na eleição de 2020, eu poderia lançar até 14 candidatos, 9 mais 50%, que dá 13,5%, e nesse caso eu vou arredondar para chegar a esse 14%. Muito bem, e nas eleições agora, como que fica? Alterou essa forma de calcular esse número? Mudou. Então nós temos agora um número menor, não é o que eu tenho mais 50%. Hoje, de acordo com a legislação, eu posso lançar o número de candidatos que eu já tenho no meu município, na Câmara Municipal, mais um. Então, se hoje eu tenho 9 vereadores, eu posso lançar, cada partido, no máximo 10 candidatos. Antes eu poderia lançar mais 50%, 14. Então, já houve, só para esse exemplo de 9 vereadores, uma diminuição por partido de 4 candidatos. Então, cada partido, ao invés de lançar 14, como lançou na última eleição para vereadores, vai poder lançar somente 10 vereadores, tá certo? Muito bem. Essa previsão nós temos no artigo 10 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. Tá? Essa redação foi introduzida na lei, nessa Lei 9.504, pela Lei 14.211 de 2021, que diz o que esse artigo 10? Cada partido poderá registrar para as câmaras municipais um total de 100% do número de lugares
a preencher, mais um. Então, se eu tenho 9 vereadores na minha Câmara, eu posso lançar o meu partido 10 candidatos, 9 mais 1, tá certo? Então, uma vez definida aí a quantidade de candidatos que o partido pode lançar, eu tenho que trabalhar agora na questão de cotas de gênero, na divisão dessas cotas dentro desse número máximo de candidatos, de acordo com a legislação eleitoral. E o parágrafo 10, o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, determina que pelo menos 30% das candidaturas efetivamente lançadas por um partido político seja destinada ao gênero oposto ao da maioria, tá certo? Então não existe aquela regra, ó, 30% tem que ser reservado para as mulheres, não é isso. O que eu preciso é o seguinte, se eu tenho um número maior de candidatos do sexo feminino, eu tenho que reservar pelo menos 30% do total dessas vagas para o do sexo masculino e vice-versa. Se a maioria dos candidatos são do sexo masculino, aí sim, eu tenho que reservar 30% dessas vagas para as candidaturas do sexo oposto, tá certo? Muito bem. Então, na divisão que se faz para fazer essa apuração, se o número der fração, eu sempre vou arredondar, seja lá abaixo de 5 ou não, eu sempre arredondo para mais para calcular o índice percentual. Se deu, por exemplo, 2,4, o divisor, eu vou considerar 3, ou seja, 30%, tá certo? O índice deu 2,4, então eu tenho que ter no mínimo 30%, eu redondo, tá? Então este é o cálculo e este é o tema de hoje que eu trouxe para esse vídeo, atendendo aí algumas perguntas que o pessoal já começa a fazer para a gente, através de mensagem, através do WhatsApp, do próprio e-mail, sobre essa questão de números de candidatos. Então esse é o assunto que eu trouxe hoje para vocês, falando um pouco sobre a federação partidária, e quero trazer nos próximos vídeos outras questões ligadas à questão eleitoral, já que nós estamos terminando o ano de 2023 e o do ano de 2024 nós teremos as eleições municipais. Agradeço você que me acompanhou até agora, espero que você tenha gostado do vídeo, peço que compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas, vai aí, se inscreva no canal, nos ajude a crescer cada dia mais, deixe o seu joinha aí, tá? O seu ok, o seu like, para que nós possamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Espero você no meu próximo vídeo e até lá, se Deus quiser.